Es un agrado presentar a la doctora Gabriela Vázquez de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, que pertenece a un grupo que ha realmente expandido enormemente nuestra comprensión sobre las alteraciones de la placa epifisiaria, de la placa de crecimiento que conducen a trastornos del crecimiento en niños. Este grupo es realmente muy productivo y la doctora Vázquez tiene un postdoctorado en las causas genéticas de estatura baja, por lo que su presentación sobre los diversos genes que están involucrados en la función de la placa epifisiaria, como sería el gen ACAN, el gen IHH y el gen NPR2, es de gran utilidad y de gran atractivo para todos nosotros. La doctora presentará la conferencia Investigación de los defectos del cartílago de crecimiento en pacientes con talla baja aislada. Doctora Vázquez, presente, por favor. Bom, olá a todos. Eu agradeço o convite do Dr. Fernando Cassorla e do Dr. Raul Calzada para falar sobre a investigação dos defeitos na placa de crescimento em pacientes com baixa estatura isolada. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação. Bom, a altura humana é uma característica que tem uma distribuição normal, ou seja, por definição, 2,3% das crianças vão apresentar baixa estatura. E essa baixa estatura pode ser decorrente de diversas causas, entre elas, doenças crônicas, como, por exemplo, insuficiência renal, ou então doenças mal absortivas. Também pode ser causada por defeitos no eixo GH e GF1, e nós, como endocrinologistas, sempre temos que ter em mente a deficiência de GH como causa de baixa estatura, assim como resistência ao GH, deficiência ou resistência em GF1, e assim por diante. E também a baixa estatura pode vir acompanhada de outros sinais e ser classificada como uma baixa estatura sindrômica, ou seja, é aquela criança que, além da baixa estatura, tem outras características, como, por exemplo, algum déficit intelectual, alguma malformação cardíaca grave. Dentre também as causas estão as displasias esqueléticas, né? Sendo a condroplasia e a hipocondroplasia as displasias esqueléticas mais comuns e conhecidas. Entretanto, a maior parte das crianças com baixa estatura vão ser crianças aparentemente saudáveis e que vão ser classificadas como uma baixa estatura isolada. E por que uma criança aparentemente saudável terá um problema no seu crescimento vindo apresentar baixa estatura? Então, essa que é a questão aqui dessa aula. Bom, inicialmente, é preciso entender que assim, o ganho estatural de uma criança depende principalmente do crescimento dos ossos longos. E na prática clínica, uma das maneiras que nós temos de avaliar o potencial desse crescimento é justamente solicitando o raio-x de mãos e punhos, no qual podemos identificar a idade óssea e conseguir calcular a previsão de altura adulta dessa criança. E nesse exame, a gente consegue aí visualizar a cartilagem de crescimento, que fica entre a epífise e a diáfise dos ossos longos, né? E nessa cartilagem de crescimento é que vai ocorrer todo o processo de ossificação endocondral que vai culminar com o alongamento do osso. Então, esse processo, ele se caracteriza pela proliferação dos condrócitos aqui a partir da zona de repouso. Nós vemos que esses condrócitos, eles começam a se proliferar em colunas. Posteriormente, essas células começam a sofrer uma certa diferenciação e hipertrofia. Ocorre a secreção de matriz extracelular. Posteriormente, as células vão entrando em senescência, sofrem apoptose. Ocorre uma invasão vascular, que traz as células precursoras de osteoblastos, e posteriormente ocorre a mineralização desse osso neoformado. Todo esse processo de ossificação endocondral, ele é um processo que tem que ser finamente orquestrado. Então, assim, você tem que proliferar as células e diferenciar na medida certa. Não pode faltar proliferação e também não pode faltar diferenciação. E também não pode ocorrer uma diferenciação muito acentuada e muito rápida, que vai levar ao fechamento precoce dessa cartilagem. E diversos fatores autócrinos e parácrinos regulam todo esse processo, sendo que o grande maestro aí
a molécula, né, o fator India-Red-Hog, que é codificado pelo gene IHH. O IHH, ele atua estimulando a proliferação dos condrócitos, tanto diretamente quanto indiretamente através da ativação do PTHRP, que forma com o IHH essa alça de feedback negativo. As proteínas morfogenéticas ósseas também atuam estimulando a proliferação dos condrócitos, tanto diretamente quanto indiretamente via ativação do IHH. E muito importante, recentemente bastante falado, por questões até de perspectivas terapêuticas, é o peptídeo natriurético do tipo C, ou CNP, que é codificado pelo gene NPPC. Esse peptídeo, CNP, ele atua através da ligação com seu receptor, que é o NPRB, que é codificado pelo gene NPR2. Então, o CNP, ele atua estimulando a proliferação dos condrócitos e também atua estimulando a hipertrofia dessas células e também a secreção da matriz extracelular. Também bastante importante, com papel aí agora de prejudicar esse processo todo de alongamento ósseo, são os fatores de crescimento semelhantes a fibroblastos. Esses fatores, eles agem nos seus receptores, os FGFRs, e aqui, de grande importância, é o gene FGFR3, que é um gene que, quando está mutado, com mutação ativadora, ele leva aos fenótipos de acondroplasia e hipocondroplasia. Então, os FGFs, eles atuam inibindo a proliferação dos condrócitos e acelerando a hipertrofia e senescência dessas células. Também muito importante é a agrecana. A agrecana é a principal proteínoglicana da matriz extracelular. Ela é codificada pelo gene ACAN. A agrecana, ela tem um papel não apenas de sustentação das células, mas também um papel de coordenar essa diferenciação e senescência da cartilagem de crescimento. E muito importante, nosso velho conhecido gene CHOX. O gene CHOX, ele está localizado na região pseudoatossômica dos hormônios sexuais, e para que você tenha um papel completo desse gene, você precisa ter as duas cópias íntegras, né, intactas. E o gene CHOX, ele age estimulando o processo de ossificação endocondral, embora o seu papel não esteja totalmente elucidado. O que se sabe é que o gene CHOX, ele codifica um fator de transcrição que vai estimular a transcrição do gene NPPB, que codifica o peptídeo natriurético do tipo B, que acaba tendo uma certa ligação também com o receptor, o NPRB, né, que é o receptor que tem mais afinidade pelo peptídeo natriurético do tipo C, mas acaba tendo também aí uma ligação cruzada. O CHOX, ele inibe o FGFR3, então, assim, na medida que ele inibe um inibidor, ele promove o crescimento, e ele ativa também o SOX-trio, então, como resultado, o CHOX, ele acaba estimulando a proliferação e diferenciação dos condrócitos e a síntese de matriz cartilaginosa. E defeitos no gene CHOX são a principal causa monogênica de baixa estatura. Estudos mostram aí uma prevalência entre 2% a 10%. Sendo que, na sua forma pseudoautossômica recessiva, defeitos no CHOX levam à displasia mesomélica de Langer, que é uma causa de baixa estatura grave, com uma aplasia ou hipoplasia severa dos membros, né, principalmente da una, da fíbula, que também leva a um encurvamento do rádio e da tíbia. E, na sua forma pseudoautossômica dominante, defeitos no CHOX levam à descondrosteose de Leri-Weill, que é uma displasia esquelética caracterizada por uma baixa estatura desproporcional, uma mesomelia, ou seja, um encurtamento no meio dos membros, e uma deformidade de Madelung, que seria aqui demonstrada como essa pseudoluxação dorsal aqui do punho, né? Acaba tendo esse degrau no punho, né? Principalmente para uma pseudoluxação aqui da una. E o que a gente pode ver também no raio-x é esse sinal de triangulização do carpo, com esse arqueamento, pode ter esse arqueamento do rádio, e com essa fusão precoce da epífise, principalmente da porção medial da epífise distal do rádio. E também na sua forma pseudoautossômica dominante, defeitos no CHOX podem levar a baixa estatura isolada. Bom, essa paciente chegou para nós para a primeira avaliação
com 9 anos, em torno dos 9 anos, ela tinha uma altura de 120 centímetros, que dava um desvio score da altura de menos 2,3. Ela tinha um IMC normal, e o que chamava atenção, ela tinha um desvio score da altura sentada para a altura total de mais 2,3. Então, era discretamente desproporcional, algo que não era visível olhando assim para a paciente, né, numa primeira avaliação. E tinha uma idade óssea que era compatível, né, um pouquinho só avançada em relação à idade cronológica. Então, esse foi o raio-x que a paciente trouxe. Desculpa aí pela imagem que não está muito boa, mas ela trouxe já o filme, já a imagem impressa, e que não chamava muito a atenção nessa primeira avaliação. Essa paciente, ela foi avaliada por um painel de genes, que faz parte da tese da aluna da Natália, que está avaliando prospectivamente pacientes com baixa estatura isolada. E nós podemos ver que essa análise do CONTRA, que é uma análise que busca, é uma ferramenta que busca avaliar ganhos e perdas de material genético, viu perdas aqui em heterozigose em sondas na região do gene CHOX, que foi posteriormente confirmada pela técnica de MLPA. Então, era uma paciente que tinha uma deleção de todo o gene CHOX em heterozigose. E aqui depois, olhando com bastante atenção esse raio-x que ela trouxe inicialmente, dava talvez aqui para ver um discreto apagamento aqui dessa epífise, né, distal do rádio, dessa porção medial. A gente vê que está um pouquinho mais afilada, que talvez poderia sugerir um Madelung bastante inicial. Então, com esse caso, eu quero reforçar a importância da avaliação das proporções corporais nos pacientes com baixa estatura. Então, assim, no nosso ambulatório, o que costumamos fazer é medir a criança, né, de pé, no estagiômetro, e também medir essa criança sentada. E depois fazemos a relação entre a altura sentada sobre a altura total e colocamos numa curva apropriada para sexo e idade. Então, nós vemos aqui, essa é uma paciente, na verdade, com síndrome de Turner, a gente vê que ela tem uma desproporção corporal, ou seja, ela tem uma relação entre a altura sentada e a altura total alta, o que sugere um comprometimento do crescimento dos membros. Então, isso é bastante importante, porque assim, se a gente considerar crianças uma altura normal, a desproporção vai ocorrer em torno de 1,4% delas. Entretanto, se considerarmos apenas crianças com baixa estatura, a proporção corporal acaba sendo quase muito mais, assim, 10 vezes mais frequente. E entre as crianças com baixa estatura e desproporção corporal, quase 20% delas vão ter algum defeito no gene CHOX, sendo que entre as crianças com defeitos no CHOX, a grande maioria, que 88%, tinham desproporção corporal, né, caracterizada por esse desvio score da altura sentada para a altura total maior que 2. Entretanto, é prudente aqui ressaltar que a desproporção corporal não é vista apenas em pacientes com alteração no gene CHOX. Nesse trabalho feito no nosso ambulatório, nós avaliamos 40 meninas e 35 meninos, e aqui nós podemos ver que todos os pacientes com uma displasia esquelética clinicamente reconhecível, ou seja, pacientes com acondroplasia, hipocondroplasia ou escondrosteose de Léri-Weill, tinham desproporção corporal. E entre aqueles pacientes que foram inicialmente classificados com uma baixa estatura isolada, 85% daqueles com alteração no gene CHOX tinham desproporção corporal, 56% dos pacientes com alteração no gene IHH, e nenhum probando na sua primeira consulta com alteração no NPR2 tinha a desproporção corporal. Entretanto, vale ressaltar que muitos dos nossos casos, às vezes o probando muito novo não tem a desproporção corporal, né, que carreia a alteração no NPR2, mas apresenta essa desproporção ao longo do tempo. Então, enfatizando a necessidade de se avaliar a proporção corporal ao longo do tempo também, não apenas na primeira consulta. Outra coisa que também conseguimos observar é que, às vezes, a criança, né, o probando não tinha desproporção corporal, mas um dos pais, às vezes, que estava na consulta também com baixa estatura ou com uma estatura no limite inferior da normalidade, tinha desproporção corporal, já sugerindo aí um papel numa herança autossômica dominante, alguma baixa estatura familiar. E nesse gráfico aqui podemos ver a média dos valores desse desvio padrão da altura sentada para a altura total em relação aos defeitos genéticos.
E a gente vê que não teve diferença entre aqueles pacientes com alteração no CHOX e no IHH, e os pacientes com NPR2 tinham essa média um pouquinho mais baixa. Entretanto, não é possível estabelecer ainda assim, um valor de corte, visto que a casuística é pequena e também tem vários, a gente vê assim, que tem vários valores de sobreposição entre os grupos de baixa estatura isolada. Bom, então já falamos do CHOX, nosso gene mais antigo associado à baixa estatura idiopática e isolada, e vamos aqui caminhar um pouquinho na nossa linha do tempo para o gene NPR2. Bom, defeitos bialélicos no gene NPR2 são causa de uma displasia esquelética conhecida como displasia acromesomérica do tipo Marrotô, que causa uma baixa estatura grave, então os pacientes que têm desvio padrão da altura de -5, desproporcional e de início pós-natal. E desde essa época, de 2004, observou-se que adultos carreadores da mutação do NPR2, ou seja, pais daqueles pacientes que tinham displasia acromesomérica, eles eram, em média, 5,9 centímetros menores do que a população controle. E esse estudo, do ONE de 2006, avaliou uma família de vários indivíduos que tinham mutações heterozigosas no NPR2, e o que ele viu foi que os indivíduos carreadores eram 1,4 desvio padrão menores do que aqueles não carreadores. Então, já mostrando o impacto da mutação heterozigose na perda da estatura dos indivíduos. E de maneira interessante aqui, nesse estudo, ele também não viu alteração da proporção corporal e nem alteração na dosagem do CNP. Em 2013, nós publicamos esse artigo que identificou 3 mutações em heterozigose numa coorte de 47 pacientes com baixa estatura idiopática, dando uma prevalência aí de 6%. Posteriormente, esse grupo japonês publicou também alterações em heterozigose no NPR2, uma prevalência de 2%, e mais para frente, esse grande estudo aqui, um estudo americano, uma coorte bem maior, mostrou uma prevalência de defeitos no gene NPR2 em 1,9% da casuística, sendo bem mais frequente em casos familiares, chegando aí a quase 14%. Então, essa foi uma paciente que chegou para nós com uma história de ter nascido de 40 semanas, adequada para a idade gestacional em relação ao peso, porém limítrofe para ser considerada PIG em relação ao comprimento, então 46 centímetros. Ela foi avaliada inicialmente aos 2 anos de idade, tinha um desvio da altura de -4,1, com proporção corporal normal. E tinha essa face que vocês podem ver, com essa fronte proeminente, essa face discretamente hipoplásica, lembrando até uma deficiência de hormônio de crescimento. Ela foi avaliada com um cariótipo que veio normal, e o IGF-1 veio de 97, um pouco dentro ainda do valor de referência, mas um pouco abaixo da média. Foi solicitado um teste de estímulo, a liberação de GH, que veio de 17,6. Essa paciente, ela perdeu o segmento e retornou com 6 anos e meio, e daí com desvio score da altura de -3,3, com desvio score da altura sentada para a altura total de 2,6, ou seja, já com uma desproporção corporal, e crescendo 6 centímetros por ano, uma boa velocidade de crescimento. E nesse momento, ela já tinha dosagem de IGF-1 acima da média, de 126. De história familiar, ela tinha o pai que tinha diagnóstico de DGH, e tinha sido tratado no nosso serviço e tinha atingido uma altura de 1,71 m. E tinha a mãe, com 1,45 m, que dá um desvio score da altura de -2,9, proporcional. Essa paciente, ela foi avaliada por painel gênico, que identificou uma mutação patogênica, uma variante patogênica em heterozigose no NPR2. E a gente vê que o fenótipo dela é bem parecido com outro paciente nosso, também com uma variante no NPR2, que havia sido publicado recentemente. E de maneira interessante, depois segregamos essa variante na família e ela foi herdada da mãe, que tinha uma baixa estatura proporcional. Bom, então quando que nós vamos pensar em um paciente que ele carreia uma alteração no NPR2? Bom, o fenótipo dos pacientes acometidos é muito variável e não tem algum sinal específico que vai ditar realmente com grande sensibilidade ou especificidade que vai direcionar a investigação desse gene. Outros achados que podem ser encontrados nos pacientes
são esses metacarpos curtos e também uma certa hipertrofia muscular. Tanto que teve um trabalho que identificou mutações heterozigosas no NPR2 em uma coorte de pacientes com discondosteose de Lerivaio. Entretanto, é importante ressaltar que nenhum dos pacientes com alterações no NPR2 tinha deformidade de Madelung. Bom, se temos alterações no receptor, que é o NPR2, intuitivamente, vale pensar que poderíamos também ter alteração no ligante, no peptídeo natriurético do tipo C. Então, esse artigo foi publicado em 2018 e ele identificou alterações heterozigosas no gene NPPC em 2 famílias com baixa estatura, com herança autossômica dominante. Então, foi uma família, essa maior família foi uma família da Espanha, e a outra família foi uma família do Brasil. E a gente vê que são 2 alterações missense em códons muito próximos. E que a variante nas famílias segregou com o fenótipo de baixa estatura, sendo a baixa estatura proporcional nesse caso. E outra característica que foi vista em alguns pacientes foram as mãos pequenas. Voltando um pouquinho na nossa linha do tempo, vamos falar também de um gene bastante conhecido, bastante falado ultimamente, que é o gene ACAN. Bom, alterações recessivas aqui no gene ACAN levam a essa displasia esquelética, que levam assim, a uma baixa estatura grave. A gente vê que os indivíduos afetados têm uma altura aí ao redor de 70 centímetros. E interessante nessa família que nós vemos que a irmã, que não é afetada, tem 1,78 m, é alta. E os pais, que são carreadores da alteração, tem a mãe uma baixa estatura, limite para baixa estatura, e o pai tem uma baixa estatura. Então, a mãe de 1,50 m e o pai de 1,152 m, mostrando aí já um papel dessa alteração heterozigose para a diminuição da altura. Mas foi em 2014 que o Olanilson publicou esse trabalho, identificando variantes em heterozigose no ACAN como causa de baixa estatura com idade óssea avançada, mesmo ainda no período pré-puberal. Então, a gente vê essa primeira família, né, essa seta desse probando, era um paciente que tinha 8 anos e tinha já uma idade óssea de 12 anos, com Z-score de altura de menos 3,5. Então, isso aconteceu em várias crianças aqui nessa casuística. E interessante também que uma das outras características que ele viu é início de osteoartrose precoce nos adultos, né, das famílias acometidas. E esse é um gráfico de crescimento de um paciente, mostrando, é um gráfico típico, né, de crescimento de um paciente com alteração no ACAN, mostrando que às vezes eles até entram dentro da curva de crescimento, mas tem essa parada precoce de crescimento, né, então ocorre uma fusão precoce da cartilagem de crescimento. Bom, esse paciente do nosso ambulatório chegou para nós com uma história de ter nascido adequado para a idade gestacional, também aí limítrofe para ser pequeno para a idade gestacional em relação ao comprimento, né, 46 centímetros. E aqui a gente vê o heredograma da família dele, e ele tinha uma alteração no gene ACAN, e a gente vê que ele herdou a alteração da mãe, e a mãe tinha 1,40 m de altura, e casou com um pai alto, pai de 1,81 m, mas o paciente herdou a alteração da mãe e acabou ficando com uma baixa estatura na vida adulta, né? Ficou com 1,54 m. E quando ele chegou para nós, ele estava aqui iniciando a puberdade, com uma idade óssea um pouquinho avançada. Na época foi até oferecido algum tratamento com hormônio de crescimento, ou bloqueio, ou letrozol, mas ele negou, ele preferiu não tratar e acabou ficando com essa altura, mas é um paciente muito bem adaptado. Outro gene mais recentemente associado à baixa estatura isolada foi o gene IHH. Então, o gene IHH já se sabe que, assim, alterações recessivas nele levam a essa displasia conhecida como displasia acrocaptofemoral, que leva a uma baixa estatura grave, desproporcional, e um achado típico aí no raio-x, que são essas epífises cônicas. A gente vê que tem uma brachidactilia, mas tem essas epífises cônicas aqui nas falanges, principalmente. E, na sua forma autossômica dominante, defeitos do IHH levam à braquidactilia tipo A1, que é caracterizada por ausência das falanges médias dos dedos, ou então uma falange média bem rudimentar. A gente vê assim, esse raio-x do meio
a gente vê que não tem, as falanges médias dos dedos são ausentes, e alguns aqui, outros, a gente vê que tem uma falange média bastante encurtada e rudimentar. Entretanto, a baixa estatura não é uma característica inerente dos pacientes com braquidactilia tipo A1. Na verdade, a minoria dos artigos que reportam a braquidactilia tipo A1 falam que os pacientes tinham baixa estatura. Tem, mas não é frequente. Bom, essa paciente chegou para nós quase aos 8 anos de idade, tinha uma história de ter nascido adequada para a idade gestacional, com peso adequado, entretanto, já com comprimento comprometido, né? Nasceu com 44 centímetros, então foi PIG de comprimento. E nessa primeira avaliação, ela tinha uma baixa estatura desproporcional, um Z da altura de menos 2,6 e um Z-score da altura sentada para a altura total de 3,4. Inicialmente, ela foi investigado defeitos nos choques, que veio ausente, ela não tinha defeitos nos choques. O que chamava a atenção dessa paciente é que no raio-x de idade óssea, a gente via esse discreto encurtamento da falange média do quinto dedo, com uma discreta epífise cônica, e também um discreto encurtamento com a epífise cônica aqui da falange média do segundo dedo. Esse achado também foi visto nessa outra paciente, que também nasceu adequada para a idade gestacional, só que nesse caso, tanto em relação ao peso quanto ao comprimento. Foi avaliada inicialmente aos 10 anos de idade, tinha uma baixa estatura, com desvio score da altura de menos 2,8 e com desvio score da altura sentada para a altura total de 1,7. Então, é uma paciente que tinha uma baixa estatura proporcional, embora a gente possa ver que esse desvio score da altura sentada para a altura total já tendendo a ficar próximo do 2, né? Então, tendendo a uma certa desproporção. Ambas famílias dessas pacientes, né, então as pacientes e algum outro familiar também afetado foram avaliados por exoma, né, um sequenciamento completo do exoma, que identificou variantes provavelmente patogênicas aí no gene IHH. Depois foi feita uma segregação dessas variantes, então a gente vê que na primeira família aqui, os dois tios maternos também carreavam a mesma variante, sendo que um deles tinha uma baixa estatura desproporcional e o outro tinha uma altura no limite inferior da normalidade, mas já com desproporção. Enquanto na outra família, a paciente herdou a variante do pai, que tinha, no caso, uma baixa estatura desproporcional. A outra irmã também tinha e o sobrinho também. Então, quando que nós vamos pensar em alterações no gene IHH? Então, o primeiro achado seria esse encurtamento da falange média do quinto dedo, que é conhecido como braquimesofalangia 5. Então, na nossa casuística, esse achado foi identificado em 64,3% dos pacientes, que foi significativamente superior à porcentagem identificada em uma população controle, que foi 12%. Então, assim, na verdade, é importante ressaltar que esse é um achado que pode ocorrer numa população controle. Mas, se você tem um paciente com baixa estatura e ainda assim é desproporcional, com esse achado, talvez indique, né, a investigação de defeitos nesse gene. Então, aqui, raio-x de 2 pacientes acometidos, mostrando aqui que no primeiro raio-x não tem encurtamento da falange média, o que tem, assim, é discretamente uma sugestão aqui de uma epífise cônica na falange média do quinto dedo e na falange aqui distal do hálux. E no outro indivíduo que a gente vê um encurtamento aqui da falange média do quinto dedo. Bom, então a alteração da proporção corporal também sugere, né, defeitos no gene IHH, lógico que numa proporção menor do que no gene SHOX, e a baixa estatura familiar, né? Se tem outro familiar acometido também vai sugerir defeitos no IHH, mas na verdade sugere defeitos em algum outro gene da cartilagem de crescimento, que como nós vimos nos outros casos, todos podem ser herdados de maneira autossômica dominante. E a frequência de defeitos no gene IHH na nossa casuística foi de 3,2%. Outro gene também associado à baixa estatura isolada foi o próprio FGFR3, né, que mutações ativadoras levam a condroplasia e hipocondroplasia, ou até uma baixa estatura desproporcional que passou desapercebido como uma hipocondroplasia mais leve. Só que esse
trabalho identificou alterações no FGFR3 em pacientes com baixa estatura isolada proporcional. Então, a gente vê que nessa primeira variante, a gente vê que ela segregou com fenótipo de baixa estatura na família e foi realizado um estudo funcional com transfecção de condrócitos que mostrou uma hiperativação da via, né, com aumento da fosforilação da via da ERK. Entretanto, em relação a essa outra variante, não se confirmou o papel causal dela como causadora aí da baixa estatura, porque a gente vê que ela não segregou com fenótipo de baixa estatura, ou seja, tinham pacientes aqui com baixa estatura na família que não tinham a variante, e também o estudo funcional com ela não se mostrou deletério, ou seja, não mostrou uma ativação da via. Então, assim, eu gostaria de chamar a atenção desse caso, né, os próprios autores discutem isso, de que o fato de você achar uma variante num gene da cartilagem de crescimento que faz sentido, né, para baixa estatura, não significa que essa variante seja causal. Então, essa que é uma grande dificuldade que eu vejo até para implementação e para o uso na rotina, né, na prática comercialmente desses painéis gênicos para diagnóstico da baixa estatura ainda, por essa dificuldade de associar a variante com o fenótipo. Outro grupo de genes também que foi relacionado à baixa estatura isolada, agora bem recente, nesse ano, foram genes do colágeno. Então, nesse artigo, eles identificaram variantes provavelmente patogênicas em 10 de 87 crianças, sendo que 5 variantes foram no gene COL2A1, 4 variantes no gene COL11A1 e uma variante no gene COL11A2. E nenhuma alteração compatível com displasia esquelética foi observada na avaliação desses pacientes. Por isso, que eles foram classificados como tendo uma baixa estatura isolada. E a média da altura deles, né, do desvio score da altura, foi de menos 3,1, sendo que variou de menos 4,3 até menos 2,4. 8 deles, né, 8 dos 10, foram classificados como pequenos para a idade gestacional, principalmente em relação ao comprimento. 8 tinham baixa estatura proporcional, e os outros 2 que tinham baixa estatura desproporcional era leve, ou seja, não foi identificado no olhar clínico inicial. E 4 dos 10 pacientes tinham leves sinais de uma displasia esquelética que foi visto depois do diagnóstico genético, tá? Então, leve escoliose, uma lordose lombar um pouco mais pronunciada, geno-valgo ou limitação para a extensão do cotovelo. Esse paciente chegou para nós com uma história de ter nascido de 40 semanas, adequado para a idade gestacional em relação ao peso, mas já com o comprimento de nascimento comprometido. Então, tinha um desvio score do comprimento de nascimento de menos 4,2. Foi avaliado inicialmente aos 2,7 anos, tinha uma altura de menos 3,4 no desvios padrão, proporcional, com peso adequado, e tinha uma clinodactilia. Então, portanto, ele foi classificado aqui como uma baixa estatura isolada, não tinha nenhum outro achado, era uma criança bem saudável. Ela foi avaliada aqui por painel gênico, que identificou uma variante provavelmente patogênica no gene COL2A1. E a segregação mostrou que essa variante foi herdada do pai, que também tem baixa estatura. Bom, se conhecer esses genes da cartilagem de crescimento e todo esse processo de ossificação endocondral tem impacto em questões diagnósticas, também tem perspectivas terapêuticas envolvendo esse conhecimento. Isso porque, como eu já falei aqui, mutações ativadoras no gene FGFR3 levam ao fenótipo de acondroplasia e hipocondroplasia, porque a ativação dessa via leva a diminuição da proliferação e diferenciação dos condrócitos e diminuição da secreção de matriz cartilaginosa. E sabe-se que a via do CNP, quando ativada, ela se contrapõe à via do FGFR3. Então, na medida que ela se contrapõe a uma via inibitória, ela acaba promovendo o processo de ossificação endocondral e o crescimento dos ossos longos. Então, tem sido usado, já foi aprovado na Europa, o uso do análogo do peptídeo natriurético do tipo C para tratamento de acondroplasia. E tem muitos estudos já envolvendo medicações semelhantes. Bom, então, eu queria deixar aqui que esse processo de ossificação endocondral é muito complexo, é regulado por diversos fatores, tanto endócrinos quanto parácrinos,
e que quando estamos diante de uma criança com baixa estatura, né, com baixa estatura isolada, uma criança saudável, temos que abrir o leque e pensar em algumas possibilidades. A primeira delas, nós como endocrinologistas, não podemos esquecer de defeitos no eixo GH e GF1, que às vezes o fenótipo clínico e laboratorial pode ser também bastante leve, e não sugerir um defeito aí nesse eixo logo de cara. Então, só uma investigação minuciosa poderia levar a uma suspeita maior. Temos que pensar também em defeitos de vias intracelulares, como o próprio gene SHOX, né, que é um fator de transcrição, codifica o fator de transcrição, e o PTPN11. Temos que pensar também em alterações de fatores parácrinos, como o FGFR3, o IHH, o NPPC e o NPR2, falados nessa aula, e também em genes relacionados à matriz de cartilaginosa, como o COL2A1 e o gene ACAN. E a proporção corporal tem que ser avaliada. É algo que faz bastante diferença de você talvez pensar que possa ter um comprometimento do crescimento dos ossos longos, né? Quando você tem uma criança com uma baixa estatura desproporcional. Então, lembrar de avaliar não apenas na primeira consulta, mas pelo menos uma vez por ano, e avaliar também os familiares que vêm na consulta, né? Tanto pais quanto irmãos. E pesquisas nesse campo estão em constante progresso, tanto relacionadas ao próprio diagnóstico da baixa estatura, quanto ao seu tratamento. Bom, então eu queria agradecer aqui todo o grupo do crescimento lá do Hospital das Clínicas, especialmente aos meus mentores e professores, que é o Dr. Alexander Jorge e o Dr. Ivo Arnhold. Muchas gracias. Agradecemos la muy buena presentación de la doctora Vázquez y quedamos abiertos para las preguntas de la audiencia. Bueno, agradecemos la presentación de la doctora Vázquez y quedamos abiertos para preguntas. Solicito que las hagan con prontitud porque en la conferencia anterior llegaron varias preguntas después que se había cerrado el periodo de preguntas. La primera pregunta es de Hugo Boquete. Si la quieres leer, Gabriela. Sim, o tratamento com um GH em pacientes com mutação no gene SHOX poderia melhorar as deformidades ósseas e a desproporção corporal? Não tem descrição de melhora da desproporção ou da deformidade de Madelung, por exemplo, com o tratamento de GH. Na verdade, o paciente, temos muitos pacientes tratados, realmente o tratamento com GH melhora a altura adulta do grupo tratado em relação ao não tratado, mas não tem descrito ou comparado nenhuma melhora em relação à proporção corporal, e nem piora também. Na verdade, essa desproporção corporal, realmente ela costuma até, às vezes, se acentuar conforme os anos vão passando, se acentuar durante a puberdade. E o GH, ele não tem, até o momento, um papel de melhorar ou de prevenir que ocorra essa acentuação da desproporção corporal. Hay una pregunta de Ivo Arnold. ¿La puedes ver, Gabriela? Sim. Você poderia comentar a importância de avaliar a altura dos pais separadamente, não através da target height genética? Isso é uma coisa muito importante, principalmente quando nós estamos falando de pais com altura muito diferente, ou seja, num dos casos que eu mostrei, por exemplo, a mãe tinha baixa estatura e o pai tinha altura já no limite superior da normalidade. Quando você tem isso, se você calcula a altura-alvo pela média, você acaba colocando aquela criança como se estivesse no meio entre o pai e a mãe. Mas muitas vezes isso não ocorre, porque se a criança herda a variante genética da mãe, que tem baixa estatura, ela vai seguir muito mais o canal da mãe. Então, é importante você realmente colocar, avaliar o intervalo, né, entre a altura do pai e a altura da mãe, não apenas a altura-alvo na média. A altura-alvo média, ela serve muito quando você tem pais de altura normal, que você imagina que aquela altura tem um componente muito mais poligênico e que não tem uma variante genética que tem um papel grande de forma monogênica, né? Se você transpor isso para um exemplo muito mais forte, seria, por exemplo, você tem um dos pais com acondroplasia e outro pai sem acondroplasia, com altura normal. Então, você não vai calcular a média, né, altura-alvo. Ou a criança ela vai ter acondroplasia e vai seguir o canal do pai afetado, ou não vai ter e vai ter uma altura normal.
Não sei se eu consegui responder. María Graciela, también está una pregunta. O painel que usa os genes mais frequentes seriam os genes, eu não entendi muito bem a pergunta, seriam os genes, todos os genes relacionados a displasias esqueléticas. Na verdade, no painel que a gente usa para nossos estudos, a gente coloca os genes relacionados a displasias esqueléticas e mais outros potenciais genes ou genes que não são relacionados a nenhuma displasia esquelética, mas que estariam envolvidos nas vias desses outros genes. Que, por exemplo, é até importante esses genes relacionados a displasias esqueléticas, porque nós vemos que o IHH, o NPR2, o FGFR3, eles têm, todos eles, um papel, um impacto importante, principalmente sim em homozigose. Então, são genes que em homozigose levam a displasias esqueléticas mais graves, com uma baixa estatura mais grave, e às vezes em heterozigose tem um papel mais leve, né, levando uma baixa estatura às vezes isolada. Gabriela, una pregunta es un poco, ustedes ahí en la Universidad de Sao Paulo reciben pacientes con características muy especiales porque es un centro de derivación terciario, pero ¿cuál es el mensaje para el médico que está practicando en su policlínico habitual en términos de cuál es la prevalencia real de estas patologías en niños con talla baja idiopática, entre comillas? ¿Qué te parece a ti? Porque si es que no, podemos terminar estudiando niños que quizás no tienen ninguna posibilidad de tener una alteración molecular como las que tú mencionas. ¿Cómo nos manejamos en el mundo real? Ok. Obrigada, doutor Fernanda. Assim, no mundo real, eu acho que assim, o mais importante, que eu até deixei como mensagem, seria avaliar, primeiro, as proporções corporais. Que eu acho que se você tem um paciente com baixa estatura e tem uma desproporção corporal, assim, com os membros mais afetados que o tronco, isso sugere algum papel de genes na cartilagem de crescimento. E quando você fala avaliar a proporção corporal, eu falo não apenas do paciente, mas dos pais que vão também na consulta, porque às vezes você vê que puxou, um dos pais também é desproporcional e às vezes pode sugerir mais uma questão monogênica ou não. Eu acho que assim, no mundo real, se você tem uma baixa estatura com desproporção, talvez valha a pena estudar os gene shocks como primeira opção. Porque a gente vê que a desproporção corporal é bem frequente no pacientes acometidos com gene shocks, e nós já temos bem estabelecido que o tratamento com GH, ele melhora a altura adulta. Então, e às vezes o paciente até quando criança, muito jovem, está numa altura ainda normal, mas a gente sabe que ele vai perder a altura na época da puberdade com o avanço mais rápido da idade óssea. Então, eu acho que a proporção corporal é uma coisa importante. Segundo, quando pegar também um raio-x de mãos e punhos, ou tentar observar se tem alguma outra, não olhar apenas na idade óssea, mas tentar observar se tem alguma malformação, né, um encurtamento de falange e tal, que até poderia sugerir, mas eu acho que na vida real ainda é um pouco difícil você querer indicar o estudo como painel gênico para todos os pacientes de consultório. Primeiro porque o paciente vai ter um custo e o resultado vai vir positivo, na minoria dos casos, hoje os estudos mostram que pacientes com baixa estatura isolada, em torno de 15%, vai vir só com resultado positivo, e vai ter aquela questão de você ter uma variante, às vezes, num gene que pode explicar a baixa estatura, como o NPR2, e não saber exatamente do potencial patogênico dessa variante, se é ela mesma que está causando ou não. Então, acho que no mundo de consultório ainda fica um pouco complicado indicar, de maneira geral, essa questão de painel gênico. Acho que o choques, eu falaria que o choques é ainda o que teria talvez maior indicação e mais fácil, né? Você consegue fazer, às vezes, por MLPA, lógico, vai ter que fazer sequenciamento para alteração de ponto também. Rodolfo Rey tem uma pergunta. Existem descrições que podem sugerir mecanismos digênicos ou oligogênicos que afetam a placa de crescimento? Bom, tem um estudo, né, que mostrou, que era um estudo que mostrou a variabilidade fenotípica de pacientes acometidos com alteração no gene shocks, né, que tinham alguns dos pacientes que tinham alteração na CYP, que metaboliza o ácido retinóico, tinham também mais, se eles tinham alteração no shocks e nessa enzima que metaboliza o ácido retinóico, né, eles teriam mais deformidade de Madelung e uma baixa estatura mais grave. Então, eu acredito, sim, que tem mecanismos digênicos, inclusive no trabalho que a nossa aluna, que é a aluna do Dr. Alex,
e que o seu orientador está fazendo, né, com uma análise prospectiva de casos de pacientes com baixa estatura isolada, nós temos já 3 pacientes com alterações gigênicas. Então, tem pacientes que tem alteração de choques, ACAN, tem pacientes... Então, assim, às vezes, lógico que isso não vai ser o mais frequente, isso vai ser a exceção, mas eu acredito, sim, que às vezes variantes... em genes da placa de crescimento, às vezes variantes com menos patogênicas, a soma de duas pode ser que acentue a questão da baixa estatura, sim. De Renata Maria de Noronha. Um paciente com sinais clínicos de ser uma baixa estatura idiopática, você pensa em tratar, você indicaria pesquisa molecular? Aí caiu naquela questão, na verdade, se você está suspeitando uma baixa estatura desproporcional, e você está suspeitando ou tem um encurtamento da falange média do quinto dedo, ou é um paciente pré-público com uma idade óssea muito avançada, e você está realmente suspeitando de um gene específico, né, de um ACAN, de uma baixa estatura com idade óssea avançada, um IHH com encurtamento da falange média, ou um CHOCS. Nesse caso, ou um paciente que você já tem, às vezes, até algum familiar acometido, eu acho que o estudo molecular ele ajudaria no seguinte sentido, porque você sabe que aquela criança não vai recuperar, porque a gente sabe que no caso de baixa estatura idiopática, a maior parte das crianças vão recuperar a altura na vida adulta. Então, a minoria das crianças baixas vão permanecer baixas na vida adulta. Agora, quando você já tem um gene definido, mas assim, você tem que ter uma probabilidade pré-teste mais alta para pensar nisso, talvez valha a pena, embora a gente não tenha grande resposta em relação ao tratamento de pacientes acometidos com alteração do NPR2 ou pacientes acometidos com IHH, por exemplo. Lógico que tem alguns estudos, mas ainda não é um dado robusto que a gente consiga falar de altura adulta pós-tratamento. Y, Gabriela, acá el problema es un poco la heterogeneidad fenotípica de estos pacientes. Por ejemplo, en ACAN, pensábamos de que la aceleración de la edad ósea era un signo constante, pero hay una serie reciente de Eslovenia, este país pequeño, ¿verdad? Que es el país de donde nació Melania Trump, para los que les interesa la historia. Pero en este país pequeño, de 7 pacientes con mutaciones de la CAN, 4 tenían avanzada la edad ósea y los otros 3 no. Entonces la pregunta es, ¿cuán confiables son estos marcadores para estudiar un potencial gen cuando en realidad la alteración no siempre es constante? ¿Qué te parece a ti? Sim. Bom, a maioria, ainda assim, acho que a maioria dos pacientes com variantes sabidamente patogênicas no ACAN, a maioria deles ainda assim são descritos com idade óssea compatível avançada. Lógico que teve pacientes já descritos no ACAN com idade óssea normal, mas muito desses, se formos pegar os artigos, a maioria desses pacientes, tem VUS, tem variantes de significado incerto no ACAN, então não eram variantes exatamente comprovadamente patogênicas. Eu concordo que os achados clínicos, independentes de ACAN ou CHOCS, em muitos casos, se você considerar só aqueles critérios, né, idade óssea avançada, desproporção, você vai perder casos. Mas você, pelo menos, quando você tem esses achados já mais bem relacionados, você tem uma probabilidade pré-teste do seu paciente ter alteração gênica maior. Mas não significa que aquele que não tenha essa alteração não vai ter alteração no gene. É só uma questão de você talvez estabelecer um critério para selecionar, mas realmente você vai perder casos que no van a tener aquel fenótipo característico. Bueno, le agradecemos a la doctora Vázquez por su excelente presentación, así como al doctor Argente, que con esto completa la primera parte de este módulo de crecimiento. Sigue un receso de 10 minutos, seguido del simposio de Noonan, que va a presentar Alex Jorge, y después viene el segundo módulo de crecimiento que modera el doctor Raúl Calzada de México, con presentaciones sobre mutaciones de ALS por el doctor Horacio Domené y el manejo del niño pequeño para la edad gestacional por la doctora Margaret Boguseski de Brasil. Finaliza este módulo hoy día con el simposio sobre insuficiencia renal, que tiene varios oradores, que viene al final de este módulo. Así que les agradecemos su participación y tenemos 10 minutos de receso.